Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar à quarta-feira às 19 horas pela BCC Television, um programa que tem sempre o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevadíssimo teor de cultura. Estamos fazendo isso hoje aqui com emérito, que não é prata da casa, é o ouro da casa. Você tem um programa aqui na casa, como é que chama o teu programa? Chama o programa O Inédito Viável. O Inédito Viável. Vocês viram, ele fez uma apresentação aqui extemporânea por minha causa. Ele é o Everson Wesley Dias, que trouxe ao mundo um livro muito interessante para você que precisa melhorar a tua carreira, melhorar o posicionamento, situar-se pessoalmente, muitas vezes em algum ambiente que você não esteja se sentindo bem, ou mesmo que queira simplesmente melhorar. Porque não é porque você está bem que você não tem o direito ou o dever de procurar uma melhor. Nós vamos falar com ele já já. Antes, eu quero agradecer nova e enfaticamente a Betânia, Luciana, Márcio, pelos trabalhos técnicos que nos envolvem aqui, que nos levam até você. E também a Maria Estela Guedes, que a partir do seu site de Lisboa, www.com, nos insere, nos abre as portas do universo lusófono. Eu agradeço muitíssimo e espero novamente não decepcionar-te. O Wesley, na realidade, ele tem como expertise gestão de pessoas, carreiras e profissões. Homenageado internacionalmente, lançou o livro O Inédito Viável, que por si só é um título muito cabreiro, depois você vai explicar, e que eu quero, ao ensejo do nosso papo aqui, dizer que eu achei muito interessante no teu livro a maneira humilde como você se reporta às pessoas que te ajudaram. Essa é uma qualidade muito boa e que, infelizmente, hoje está meio démodé. Eu achei isso de extrema valia e quero te parabenizar por isso. Embora você não precise, mas eu preciso externar para você esse mérito que eu vejo na tua pessoa, jovem como você é, e naturalmente você tem aí muitos anos pela frente para melhorar isso tudo que você já tem. Faz parte da tua índole, naturalmente, ninguém adquire isso. Obrigado por ter vindo, num momento tão extremo da tua vida particular, eu te agradeço muitíssimo. Quanto tempo de carreira, ou quanto tempo de carreira para se transformar num gestor de pessoas? Bom, agradeço o convite, né, de estar aqui, batendo esse papo. Você é que está criando luzes aqui. É legal estar desse lado, né? Não fazer... Aliás, fala, o teu programa chama-se O Inédito Viável. O programa chama O Inédito Viável, a gente trata de vida, carreira e negócios, que é um pouco fruto do que está no livro. Né? Perfeito. Eu coloco vida, carreira e negócio porque tudo começa com vida. Né? A gente não adianta falar de carreira sem pensar em vida, e não adianta falar de negócio sem pensar em carreira, sem pensar em vida. Então... Está muito ligado. Está ligado, né? Partes da vida são os temas que são importantes para a vida, essenciais. E depois, a partir de uma vida bem construída, você consegue ter uma carreira, você consegue fazer bons negócios, enfim, acho que tem todo esse viés aí. E você falava de um tempo para se tornar um gestor de pessoas, eu acho que é muito relativo, né? Tem pessoas que acho que têm mais facilidade para lidar com gente, outros têm menos facilidade. Eu acho que sempre é uma questão de escolha do indivíduo. Se ele escolhe ser líder e tratar com pessoas, então isso já é um grande posicionamento que ele tem perante as situações. E a partir daí ele vai buscar aquilo que lhe falta, seja, por exemplo, um aspecto de comunicação, seja, por exemplo, um aspecto de postura, de definição de metas, de entender uma estratégia, de formular objetivos. Cada indivíduo vai ter o seu gap, vai ter aquilo que lhe falta. Você falava, né, sempre dá para melhorar, né? Por mais que a vida seja boa, sempre dá para ir além. Então, todo mundo vai ter um gap e cabe ao indivíduo que escolhe uma posição de liderança bem formulada, bem feita, buscar preencher esses gaps, né? Sejam eles quais forem. Você, no teu livro, tem vamos chamar de estratégia, ou um tripé, que é perceber, planejar e agir. Sim. Isso é uma coisa que você desperta na pessoa, ou você percebe que a pessoa já tem isso desperto? Quando eu falo você, é você pessoalmente ou então um gestor? Sim. Talvez seja essa
a grande, como é que se pode dizer, o grande elan da profissão do gestor, ele encaminha. Então você tem esse tripé, a pessoa descobre isso, você descobre para ele, qual é esse mecanismo, como é que isso acontece? Tá. Em que fase acontece? Sim, eu tirei esse perceber, eu tirei ele de Carl Jung. Quando Jung falava de perceber, ele fala de tomar consciência. Né? O perceber, na tradução do português da literatura do Jung, é o tomar consciência. Então esse perceber para mim foi isso, tomar consciência. E quando você fala de consciência, você vai ter algumas explicações. Né? Consciência pode ser conscire, que é concentro, ou seja, estar no centro pleno, né, das funções, ou estar com conhecimento, enfim, você pode, né, brincar com essa palavra, dependendo de onde você for buscar a origem dela. Então o perceber é esse tomar consciência. E o tomar consciência, para mim, não é uma coisa que eu faço como indivíduo, é ele que faz, por ele mesmo. O que eu uso? Eu uso muito de provocação, muito de estímulo, muito de questionamento, muito de colocar o indivíduo em situações até um pouco difíceis, para que ele, ao refletir, alcance esse perceber, que é tomar consciência. O que é o meu problema? Né? O que é o meu objetivo? O que eu estou fazendo? O que eu estou buscando? Esse que é o perceber. E uma vez que o indivíduo percebe onde está o problema, o que ele quer, o que ele está buscando, você falava no início do programa, né, que o programa tem esse viés de um propósito de oferecer um conteúdo relevante e altamente de trazer cultura, enfim. Então, o que é esse propósito? O que eu estou buscando? O que eu estou querendo com a minha vida, da forma como eu estou a conduzindo? Então, isso é o perceber. Uma vez que eu percebi, ficou claro para mim o que faz sentido, aí eu vou trabalhar o planejar, que aí é o uso de ferramentas que estão aí à disposição de todo mundo, mas que muitas vezes as pessoas não conhecem ou não usam, né? Menosprezam muitas vezes algumas ferramentas. Então a gente usa as ferramentas. E aí depois que você percebeu, que você planejou, desenhou um caminho, aí é só tomar ação. Aí de fato levantar da cadeira, ir para a briga. Ir para a briga, né? Um exemplo muito bobinho. Eu preciso cuidar da minha saúde, porque eu estou com os meus indicadores de saúde muito ruins, enfim. Pô, você percebeu, você tomou consciência disso, você leu lá um exame, fez, alguma coisa aconteceu que você percebeu que você precisa tomar essa atitude. Água chegou no joelho. Água chegou no joelho, exatamente. E aí, como é que você vai fazer isso? Eu vou mudar minha alimentação, eu vou fazer atividade física, eu vou mudar de cidade, vou respirar um ar melhor, não sei. Esse é o planejamento. Agora, se você percebeu que você precisa cuidar da saúde, se você planejou o que você precisa fazer, se você não fizer, não vai adiantar nada. Se o médico falar para você, olha, tem que parar com carboidrato, você continua comendo pão. Exatamente. Então, não vai adiantar. Então, essa junção do perceber, tomar consciência, planejar esse caminho e aí agir. Porque aí isso fecha com o conceito do inédito viável. Né? O que é o inédito? É aquilo que ainda não aconteceu, mas que eu gostaria que, portanto, inédito. Por que ele é viável? Porque eu quero que ele aconteça, eu quero que ele seja, que ele se realize. Portanto, o inédito viável é tudo aquilo que eu percebi como um insight, tive uma consciência, agora vou fazê-lo viável, planejar e agir para que ele aconteça. Então esse é o conceito que eu trago no livro, que é uma mistura de Jung, né, da psicologia, com o Paulo Freire, educador, o Paulo Freire que criou essa expressão inédito viável. Essa é uma expressão que tem mais de 50 anos, que está no livro Pedagogia do Oprimido, lá dos anos 60, que ele falava da situação limite do indivíduo. Chega numa situação limite, o que ele precisa fazer? Criar o inédito viável. Ele precisa sair daquela situação. Chegou no fundo do poço, tem que subir. Tem que subir. Então, eu juntei, né, o perceber do Jung com essa coisa do inédito viável do Paulo Freire, que é um educador, e eu vivi a vida inteira dentro de empresas. E as empresas, o que elas mais fazem é planejamento de ferramentas. Então, eu falei, poxa, por que eu não posso juntar tudo isso e formar um caldo interessante? E aí que eu criei esse perceber, planejar e agir, que é o inédito viável. Agora, existe uma idade que o teu livro, para que público que é? Vamos partir daí. Esse livro, o Inédito Viável na Gestão de Pessoas, eu procurei trabalhar uma linguagem que fosse acessível, por exemplo, não só para aquele
aquele jovem que foi promovido a gerente agora, e tem, né, aquele sangue no olho de querer resolver todos os problemas e tal. Se acha valente. Exatamente, né? Mas poderoso. Precisa, né, dosar um pouco. Também, para aquele executivo já mais sênior, que já acha também que não precisa aprender mais nada, porque acha que sabe tudo. Mas eu procurei também fazer o seguinte, fazer uma reflexão seguinte. E a dona de casa que está lá com um pedreiro lá em casa, que está reformando a casa, ela não está lidando com gente também? Ela não tem que definir objetivos para esse profissional? Ela lida com uma diarista? Então eu tentei, de uma forma ampla, trazer uma linguagem que fosse útil para o executivo, para o jovem executivo, mas também para quem não é desse público. É todo aquele que lida com gente e precisa estabelecer metas, objetivos, cobrar atividades, trazer esse perceber. Eu procurei trazer uma linguagem bem acessível para alcançar todo mundo que pensa em se desenvolver em liderança. Esse, na realidade, é o meu objetivo. Em liderança. Liderança. Então, e o que é um líder para você, então? Para mim, o líder, eu gosto de uma definição do Vicente Falcone, que ele diz o seguinte: líder é aquele que bate metas, ou seja, alcança objetivos, com o time fazendo certo. Né? Então, bate metas, alcança objetivos. Você define onde ele quer chegar e onde ele quer estar. Com o time, ele está com as pessoas. Não existe essa coisa de ser sozinho na liderança. Né? Eu fiz e eu consegui. Não, você fez isso com o conjunto. Né? E o fazendo certo é fundamental, porque o fazendo certo tem a ver com valores éticos e morais. Porque não adianta também, eu sou um líder muito bom, bato todas as metas, o time me adora, mas é o que a gente está vendo na nossa política, né? E alguns do meio empresarial que eram admirados como gestores, né? Como pessoas que criaram conglomerados e que a gente viu... Levantou o tapete. Exatamente, né? Então, é líder, até que ponto é líder, né? Até que ponto você tem uma condição moral e ética que eu busco lá da filosofia de virtude para de fato ser um líder, né? São pessoas que estão ali no cargo, exercendo as suas funções, batendo as suas metas diárias de forma ilegal, né? Por isso que estão presos a maioria, e aí se dizem líderes empresariais. Não é esse tipo de público que é o meu público. O meu público é o público que pensa que isso é importante, sim, que desenvolvimento econômico é importante, sim, mas que não é a qualquer preço. É importante que a gente pense em virtudes e valores morais, porque só assim a gente constrói uma sociedade de fato com líderes que têm representatividade. Porque hoje, quando a gente olha para o aspecto de liderança, a gente não vê representatividade. Pelo contrário, a gente tem vergonha. Muitos sim. A gente elegeu, a gente tem vergonha das pessoas que... Quando lembra de quem elegeu, né? Principalmente. Quando lembra de quem elegeu, né? Então, quer dizer, isso não é liderança na essência. Se você me permite, nós temos um caso flagrante, atual, que é a seleção brasileira. Você vê, com os mesmos jogadores, sim, um cara, que é o cara, Tite, com uma conversa, com um jeitinho, deflagrou uma seleção que são os mesmos jogadores. Sim. Então você vê a importância da liderança para corroborar o que você está falando. Ou seja, o cara, primeiro ele é bom. Sim. Primeiro ele é bom. Segundo, ele é crível. Isso. Dizer, o que ele fala eu acredito, eu sigo, porque ele não é um líder que está ali instalado, colocado goela abaixo. Sim. Ele foi colocado goela abaixo, porém eu tomo uma satisfação miserável, porque o cara é bom. Sim, exatamente isso. Não é isso? Inclusive, você está falando de um cara que, numa entrevista que eu fiz aqui no programa, eu perguntei eu estava entrevistando dois rapazes aí, né? Um de 30 e poucos anos, o outro garoto de 20, 26 anos. E eu perguntei para eles, né? Qual é o modelo de liderança que vocês admiram? Qual é a pessoa? E o jovem falou, o Tite. E eu porque eu acho que hoje ele é o líder da nação, né? E eu perguntei, mas por que o Tite, né? E ele colocou exatamente essas questões que você está colocando, né? Um cara que chegou, conversou com todo mundo, está organizando. Você acredita no trabalho que ele está fazendo, né? Então isso é um espírito de fato. A impressão que dá é que ele... Desculpe te interromper. Imagina. A impressão que dá é que ele é meu paizão, né? Exatamente. Ele chega lá... Você sabe, Peter, que eu tô desenvolvendo agora um conceito que é uma coisa do líder educador, que é muito ao encontro que você está falando, né? Essa coisa do paizão, mas um paizão também puxa a orelha. Sim, né? O paizão também dá objetivos. Até porque o puxar de orelha é uma demonstração de respeito. Exatamente. Eu tenho um conceito chamado de repressão civilizatória. Né? Sim. Você educar não significa deixar fazer tudo o que quer. Não, pelo contrário, é você colocar valores
para o indivíduo conseguir viver uma vida, né? Então eu acho que tem um pouco dessa coisa do líder educador, dessa coisa de um paizão que puxa a orelha também. Eu sou avô algumas vezes e uma das coisas que eu me destaco dos outros avós é que eu não dou a menor moleza. Se precisar falar, eu falo, traz um risco que está mal feito, eu falo, porque é uma maneira de eu mostrar para ele como é o mundo lá fora. Exatamente. Você não vive numa redoma. Sim. Vamos voltar aqui ao nosso mundo. O líder, você consegue formar um líder ou ele já nasce feito, ele tem misturas que poderão dar um determinado tipo de caldo ou bolo? Tá. Ou você pode burilá-lo de uma maneira, não, você é líder para ferramentaria, você é o líder para o RH, você vai ser o líder de vendas. Sim. Você determina isso, a tua profissão é essa. Sim. Eu acredito na hipótese de que você nasce com algumas propensões que podem te ajudar no exercício da liderança. Por exemplo, uma das coisas muito importantes para um líder é saber se comunicar. Não existe liderança sem comunicação. Ah, mas então eu preciso saber falar em público, não tem nada, não é isso, não é isso. Se isso for, melhor, né? Eu vejo, por exemplo, o Barack Obama se comunicando, nossa, eu fico, né, impressionado com a capacidade que ele tem, a forma como ele conduz aquilo. É um líder, sim, mas não necessariamente é essa comunicação. Ajuda sim, mas você pode ter um líder mais tímido. Mas a comunicação com o outro, né, a forma de expressar um objetivo, de convencer as pessoas, de negociar, tudo isso envolve comunicação. E tem pessoas que nascem, são mais comunicativas do que outras. Então, se essa pessoa que nasce mais comunicativa que outras vai para uma posição de liderança, é óbvio que ela já sai com um pé na frente. Tem mais ingredientes. Exatamente. Então, ela já nasceu com um ingrediente que é muito importante para a liderança. Mas tudo isso é aprendido, né? O ser humano tem uma capacidade infinita de aprendizado. Evolução. Evolução, né? E quando você tem essa capacidade, você consegue trabalhar outros aspectos. De repente eu não vou ser um líder tão bom comunicador, mas eu tenho outros aspectos, por exemplo, de organização. Então, eu vou liderar pela minha organização, a minha reputação em ser um bom organizador me dá o respaldo para liderar um grupo, por exemplo, no momento que precisa de organização. Então, você tem essas duas possibilidades, mas eu acredito que o indivíduo, né, o ser humano, ele pode sim aprender qualquer estilo de liderança, até porque você não tem um modelo único, né? Vamos pensar aqui, eu viajei muito pelo mundo, e, por exemplo, você vai lá no Butão, você tem lá os líderes tibetanos ali, fazendo, né, o dia a dia ali do templo. As preleções todas. São líderes. Você conversa com eles, eles têm lá 100 pessoas debaixo deles, 150, 200. São líderes na sua função. Mas eles nunca levantam a voz, né? São pessoas tranquilas, de sabedoria. É um estilo de liderança. Aí você vai para o cinema, tem lá o Capitão Nascimento, né? Dá porrada, e cadê o baiano, e né, missão dada, missão cumprida. É um outro estilo de liderança. Mesmo porque é um outro ambiente. É outro ambiente. Mas ambos têm uma coisa que é fundamental, poder e influência. E tem uma outra coisa que você mencionou en passant, que eu acho que qualifica tudo. Você usou o termo, e é claro que você nem lembra, mas eu vou te falar, reputação. Sim. Isso é importante. Sem dúvida. Que é o Tite. Exatamente. Vamos lá. Você no teu livro menciona um lance de motivação. Sim. Eu te pergunto, qual é a diferença, se é que pode se estabelecer uma diferença gritante disto? Uhum. Motivação, estímulo e propósito. Sim. Eu acho que o estímulo, ele é uma coisa, de uma certa forma, também motiva. Mas eu acho que ele não dura, né? Porque você dá um estímulo para alguém fazer alguma coisa e esse estímulo pode ter uma certa duração. Grana, por exemplo, é um estímulo. Pode ser um estímulo, né? Olha, eu não gosto desse trabalho, mas estão me pagando um prêmio aqui, eu vou fazê-lo. Então, aí o cara acorda de manhã, ó dia, é isso aí, né? Mas aí ele olha, né? Ele olha no calendário, nossa, mas tal dia vai cair. Falta 5 dias para entrar a grana. Entendeu? Então você vive, né? Você vive de estímulos, né? Você vai estímulos em estímulos, mas isso não é duradouro. Isso não é duradouro. Motivação é uma coisa que eu entendo que ela é mais profunda, né? Ela tem a ver com um propósito, né? Por que eu faço isso? Por que eu estou construindo isso? Porque algo maior está ligado a isso. Agora, é claro que a motivação ela pode mudar, por exemplo, né? Eu tô super satisfeito com a minha vida profissional, com a minha vida familiar, com a minha saúde, tá tudo ótimo. A minha motivação hoje é ajudar o próximo. Perfeito.
Se você subir num barco e esse barco afundar, no instante que esse barco afundar, a sua motivação não vai ser mais ajudar o próximo, a sua motivação vai ser continuar respirando. Então você percebe que essas motivações, como Maslow já dizia nos anos 50, elas acontecem de forma diferente, né? Naquele momento do naufrágio, a minha motivação maior é continuar vivo. Uma vez sobrevivi, estando bem alimentado, estando bem nutrido, matada a minha sede, aí eu penso em outras motivações, por exemplo, ajudar o próximo. Então as motivações, elas podem oscilar de momento em momento, mas elas sempre estarão ligadas a um objetivo maior, que eu acho que isso é o propósito, né? É um propósito de vida, quando você se reconhece dentro de um propósito de vida, fica mais fácil você se motivar. Quando você fala propósito, é um planejamento? Eu acho que não é necessariamente eu acho que o planejamento ajuda, mas um propósito eu digo que é uma realização, é algo que você olha e fala, poxa, por isso aqui valeu a pena ter vivido, né? Por isso aqui que eu fiz, valeu a pena. Eu acho que esse propósito é alcançar isso. Mas aí já passou, você já alcançou. Sim, mas você sempre pensa, né, que você está fazendo hoje as coisas que, pelo menos deveria, né? Eu estou fazendo hoje as coisas que se amanhã eu não estiver mais aqui, já valeram a pena de ter sido feitas. Então eu estou dentro de um propósito. É a palavra-chave hoje, legado. Legado. É, o legado. Pode ser um legado. É um legado, né? Isso que você acabou de dizer tem muito a ver com o momento que nós estamos atravessando, o momento econômico principalmente. Sim. O político a gente já nem liga mais, desafortunadamente. Porém, o econômico é brutal. Ele está aí falando alto na nossa conta bancária quando ela existe. Sim. Então, num momento como o que nós estamos atravessando, seja nacional ou internacional, como é que nós podemos fazer para manter aquele tripé que você se lastreia? Sim. Ou seja, o perceber, planejar e agir, sendo que hoje, com planejamento ou não, eu não sei se vou estar empregado amanhã ou se a minha empresa não vai falir daqui a um mês. Sim. Como é que você... eu sou o teu cliente, eu acho que não vai dar para conseguir. E aí, sim, como é que eu faço? Eu acho que aí você está numa situação, né, uma situação limite, você precisa descobrir um novo inédito. Esse é o mote. Agora, como é que eu faço isso? Eu não sei, eu precisaria examinar outras possibilidades, né, que você me apresentaria no longo de um processo investigativo para a gente planejar outras possibilidades. Por quê? Quando acontece uma crise é porque significa que aquilo não está mais funcionando, né? Eu falo que crise é o momento que precede a evolução. Por quê? Nós estamos agora na primavera, a primavera vai entrar em crise, virá o verão, né? O verão entra em crise, vem o outono entra em crise, vem o inverno. Então, o momento que precede a evolução é a crise. E a crise precede a evolução não necessariamente é uma coisa boa ou ruim. Evolução significa movimento, em direção a movimento em sucessão gradual a algum sentido, né? Câncer evolui, e evolui para óbito, né? Então, quer dizer, evolução não necessariamente é uma coisa positiva. Mas eu acho que a crise nos dá o direito e o dever de repensar os nossos meios de vida, por exemplo. Por que existe crise econômica? Porque alguém, em algum momento, fez alguma catástrofe, né? Entrou num ciclo de crise, estamos prontos para uma nova evolução. Boa ou má? Não sei, precisamos avaliar. Crise também dá para se pensar oportunidades, né? Existem mercados que, mesmo na crise, crescem. Ou cresce por causa da crise. Cresce por causa da crise, né? Minha mãe dizia sempre, né, que na vida tem uns que choram, outros vendem lenço, né? Então, você tem essas possibilidades. Então, acho que o perceber é buscar outros caminhos dentro das suas competências, dentro talvez de um propósito, e aí estabelecer um novo plano. Agora, uma coisa eu sempre digo, não adianta você querer fazer as mesmas coisas dos mesmos jeitos e ter resultados diferentes. Não vai existir. Isso é loucura, loucura, né? E aí, pega um pouquinho dessa questão de crise econômica, né? Tem tempo de chorar e tem tempo de sorrir. Tem tempo de ganhar dinheiro e tem tempo de não ganhar dinheiro, né? Isso já dizia lá no Eclesiastes desde sempre. E né? aí você tem que se adaptar. Tem que se adaptar, né? E não sofrer por esse momento de adaptação. Porque se hoje eu não estou ganhando dinheiro, amanhã eu posso ganhar, né? Nada é permanente e durável. Imutável. Nada. Perfeito. Bom, como é que a gente faz para comunicar contigo? Bom, o mais fácil é entrar no site www.oineditoviável.com. O Inédito Viável. Está aparecendo lá no... Ótimo. Aí está aparecendo também, né, ou vai aparecer o canal no YouTube,
que é o youtube.com/c/oinédito. E o programa na casa quando que é? E o programa aqui é quarta-feira às 18 horas, que precede o seu programa. Olha então, só, que honra! Já fica que, aqui. Que honra! Ó, que honra! Já assiste a quarta-feira às 18, terminando já assiste o programa. Você esquenta o palco. Exatamente. Eu faço uma preparação, entrego para você. Entendeu? Rapidinho. Você tem meio minuto, hein? Tá. Já aconteceu de alguém chegar para você e falar, eu quero ser um líder, e você falar, não é a tua? Não. Nunca aconteceu? Não. Mas pode ser o seguinte, hoje não, daqui a pouco pode ser. Não aconteceu não porque você falseou a verdade, é porque o cara tinha elementos e não se descobria. Exatamente. Isso é normal, né? É normal. Excesso de modéstia, problemas educacionais, exatamente. Ambiente de família. Também, o cara que ele acha que ele tem condições plenas de ser líder e quando ele vai assumir uma equipe, a equipe inteira pede demissão. Então, quer dizer, não está errado a equipe, né? Com certeza, porque não é o problema da equipe, o problema talvez esteja nele. Então, enxergar isso e trabalhar esse inédito. Meu amigo, você sabe como que é a casa, nós já encerramos. Então, pessoal, nós recebemos aqui com muito orgulho e honra o ouro da casa, Emerson Wesley Dias, que falou sobre o seu livro recente, O Inédito Viável, que sempre estará à sua disposição para a próxima edição. Valeu? Valeu. Pessoal, muito obrigado pela paciência e atenção. Até a próxima. Tchau, tchau.